Eu queria ler um texto da Palavra de Deus que está no Evangelho de João, capítulo 14. Não precisa nem abrir que eu vou colocar aqui para vocês. Esse versículo é tão conhecido, né, da Palavra de Deus, e eu queria meditar um pouquinho nele hoje, né? Vamos pensar um pouquinho nesse texto. Diz assim, Jesus falou aqui: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu quero que você pense de maneira filosófica nessa noite, não pense de maneira comum. Como é assim, pastor? A gente pensa filosoficamente. É que a filosofia, ela analisa as coisas e ela tenta descobrir as causas das coisas. É isso que significa, filosoficamente. Então, para a gente pensar nesse texto que Jesus está falando aqui, eu quero que você me responda a seguinte pergunta: a tuberculose não tem cura? Se eu falar isso para você, eu estarei dizendo a verdade ou estarei dizendo a mentira? Então, se eu disser para vocês assim, a tuberculose não tem cura, eu estarei mentindo, certo? Sim. Mas teve uma época em que, se eu dissesse a tuberculose não tem cura, eu estaria falando a verdade. Era verdade que não tinha cura, mas agora é mentira. Então, eu quero que você pense filosoficamente comigo. Ok? Se uma pessoa cega entrasse nessa sala aqui, ela perguntasse para mim: como é que está vestida a Adriana? A pessoa cega está me perguntando: como é que a Adriana está vestida? E eu falasse assim, ó: bom, ela está vestida com uma saia quadriculada, branca e preta. Eu estaria falando a verdade ou a mentira? Verdade. Verdade. Neste caso aqui, eu estaria falando toda a verdade ou não? Não, falta a blusa, né? Falta a camisa. Falta mais o quê? Sapato. Certo? Então, neste caso, uma verdade não anula a outra verdade, mas completa. Vocês estão entendendo? Eu quero desafiar o pensamento de vocês nesse sentido. Tem verdades novas que anulam as verdades anteriores que a gente aprendeu. E tem verdades que não anulam, mas completam, fazem um complemento daquilo que a gente aprende. Quando é que uma verdade torna a outra mentira? Ela era verdade, agora ela passou a ser mentira. Por quê? Porque chegou uma outra verdade, Sim. que é fazer que nem o professor Raimundo. Quando eu chego com uma verdade superior. Entendeu? Por exemplo, antigamente você falava: a tuberculose não tem cura. Aí chegou uma verdade superior. Descobriu-se uma vacina. Certo? A verdade é: agora tem cura. Porque chegou uma outra verdade. Se uma verdade pode anular uma outra verdade, ou uma verdade pode completar uma outra verdade, então eu quero que você pense comigo o seguinte: nós vivemos num mundo em que a verdade é relativa. É ou não? Esse mundo velho aqui, ó, a verdade é relativa. O que significa a palavra relativo? Quem sabe? Relativo significa aquilo que não é absoluto, que não pode ser fixo. A verdade é relativa. Você viu no caso da tuberculose aí. Quer ver uma outra verdade que todo mundo acreditava e deixou de acreditar? Quem lembra? Houve um tempo em que se acreditava que a Terra não era redonda. Quem lembra? Houve um tempo na Idade Média que o pessoal acreditava que a Terra era flat, era reta. Até que alguém teve a ousadia de dizer assim: não, a Terra não é reta, é redonda. O que aconteceu com esse cara? A Igreja Católica crucificou o cara, porque a Igreja Católica dizia que a Terra era flat, era reta. Aí chegou um outro cara que disse: o Sol não girava ao redor da Terra. Que essa era a teoria, lembram disso? Mas até que a ciência descobriu que de verdade a Terra gira ao redor do Sol. Sabe o que aconteceu? A velha verdade de que o Sol girava ao redor da Terra
Virou mentira. Jesus disse assim, eu sou a verdade. Por que essa declaração de Jesus é uma declaração ousada? Ele foi ousado de dizer isso. Eu sou a verdade. Porque, lembre-se de uma coisa, se uma verdade pode anular uma outra, ou pode completar uma outra, pense o seguinte. Jesus está dizendo que nele, as verdades que a humanidade crê, ou são anuladas, ou são completadas nele. Não existe verdade no humano, ele está dizendo. Existe verdade em mim. Ou eu mudo a verdade de vocês, ou eu completo o que está faltando. Quem que pode ter a arrogância de falar o que Jesus falou aqui? Uma coisa dessa. Qual é o outro ser humano que pode dizer isso? Eu sou a verdade. Ninguém. Porque Jesus, na verdade, ele está o tempo todo anulando verdades ou completando verdades, o tempo inteiro. Porque nós não temos a verdade completa. Quando Jesus fala, ele muda as nossas verdades. Acabou a questão. Por exemplo, se a minha verdade pode, num determinado momento, ser anulada ou completada por outra maior, então a minha verdade não é verdade de jeito nenhum. Por exemplo, o mundo tem uma filosofia de que cada pessoa tem a sua verdade. Sabe como é que é chamado isso? O povo não fala assim, ó, cada cabeça sua sentença? Sim. Né? Sabe como é que é chamado isso? Relativismo. O que é o relativismo? A pessoa que diz assim, eu determino o que é certo e o que é errado. Eu formo para mim, a verdade é minha. Sou eu que digo para mim o que é certo e o que é errado. Né? Quer ver um exemplo? Se eu disser assim, eu como o que eu quiser, a vida é minha. Então eu estou achando que isso é verdade para mim. Mas a ciência chega para mim e fala assim, não é bem assim. Se você não souber o que você está comendo, não regrar o que você está comendo, você pode ser destruído. Está vendo a verdade? A verdade mudou a minha verdade. As verdades do mundo estão mudando a cada momento. Essa é a verdade. Por exemplo, as pessoas antigamente falavam assim, casamento é uma coisa entre homem e mulher. E hoje? Eu fui fazer um casamento agora à tarde. Você sabe o que o cara falou para mim lá, o ministro? Vocês não vão acreditar que eu vou falar. Ele falou que ligou uma pessoa para ele, uma mulher, e falou assim, será que daria para você fazer o casamento de mim comigo mesmo? Eita! Como? Uhum. A mulher falou assim, ó, eu não tenho noivo, eu não tenho pretendente, eu me amo e eu quero casar comigo mesmo. Você faz o casamento? Você acredita nisso? Uau! Verdade. Né? Uhum. Aí um outro cara que estava assistindo falou assim, você sabia que eu vi uma história de uma mulher que se casou com um cachorro no papel? Casou com um cachorro. Quer dizer, o mundo está achando que a verdade que cada um faz é correta. Mais interessante é que Jesus não lida apenas com as falsas verdades do mundo. Ele também faz isso com as escrituras sagradas. Muitas escrituras do Antigo Testamento se tornaram ultrapassadas em Jesus. Ou então ele completa essas escrituras com o ensino dele. Diz assim, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Se você ler corretamente o texto, você vai notar que a lei era verdade no tempo da lei. Mas Jesus vem com uma verdade superior. Qual é a verdade superior que Jesus trouxe nesse texto? Que é maior do que a lei de Moisés. A lei foi dada por Moisés, certo? A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. O que João está falando aqui é o seguinte: a graça em Jesus Cristo é superior à verdade da lei. Entendeu? No tempo da lei, a lei era verdade. Em Jesus, a lei deixou de ser verdade e a graça passou a ser verdade, porque a graça é uma lei superior. Uma pessoa me escreveu outro dia e disse assim, pastor, a respeito do homossexualismo. Ela disse assim, pastor, todo mundo diz que hoje o homossexualismo é ok. Né? Eu queria saber se o senhor acha que está ok ou se
era coisa apenas do Antigo Testamento, o pecado era coisa apenas do passado. Responder uma pergunta dessa aí é muito difícil se você não olhar para Jesus, sabia? É muito difícil. Por quê? Porque na verdade, a verdade do Antigo Testamento dizia o quê? Em Levítico 20:13. Quando também um homem se deitar com outro homem, como se ela fosse mulher, ambos fizeram o que diante de Deus? Abominação. Abominação, certo? Certamente o que acontecerá com eles? Morrerão. Morrerão. O seu sangue é sobre eles. No tempo da lei, era pecado o homossexualismo? Sim. Era pecado e era pago de que maneira? Morte. Com a morte capital. O texto está aí. Jesus veio e lidou com o pecado da humanidade de maneira total e cabal. Significa, ele liquidou a fatura do pecado humano. Jesus lidou com o pecado humano na cruz. A lei devia trazer condenação, mas Jesus levou as iniquidades humanas na cruz do Calvário, fazendo Deus mudar a maneira de lidar com o ser humano. Continua sendo pecado o homossexualismo, mas Deus está usando misericórdia com os homossexuais e graça por meio de Cristo para que eles não sejam condenados. A verdade da graça é superior à verdade da lei. Isso é que eu quero que vocês aprendam aqui no discipulado. A verdade da graça é uma verdade superior à verdade da lei de Moisés. Então você vai perguntar para mim assim: então o homossexualismo, que era pecado lá, é pecado hoje? É pecado hoje. O que mudou não foi a mente de Deus em relação ao pecado. O que mudou foi a maneira como Deus trata o pecador por causa do sangue de Jesus. Foi claro ou não? O pecado continua o mesmo, mas a maneira que Deus lida com o pecador mudou porque Jesus levou o pecado sobre ele na cruz. Como é que Deus lida com os pecadores hoje? Essa é a pergunta que eu faço para você. Porque muita gente vai perguntar isso para você na rua. Mandando matar? Não. Não. Deus veio salvar os pecadores, sim ou não? Sim. Mas você sabia que tem muita igreja evangélica que condena os pecadores de tal maneira que eles não conseguem se achegar a Deus porque já são condenados de antemão? A igreja que condena como pecado de adultério, pecou sem ter perdão mais. Já que você falou em adultério, vamos pensar em adultério. O que a lei de Deus dizia sobre o adultério? Vamos pensar um pouquinho. Vamos ler esse texto aqui de Levítico. Se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, ele será o quê? Morto. O adúltero e a adúltera, o casal tinha que pagar com a pena capital. Mas no tempo de Jesus, essa lei estava valendo, sim ou não? Estava valendo. Aí trouxeram para Jesus uma mulher que foi apanhada em flagrante adultério. Ela estava num motel, os caras entraram lá, a polícia religiosa. Né? A polícia da Assembleia de Deus entrou lá e falou assim: vamos levar essa mulher para Jesus, porque esse cara está pregando a graça. Vamos ver o que ele fala disso. Aí trouxeram a mulher e deixaram o cara. Tá certo isso? De acordo com esse texto? Vocês estão vendo o texto aqui. Quem que devia morrer aqui? Os dois. Os dois. Quem eles trouxeram para Jesus? O homem. Só a mulher. Vocês não lembram do texto? Eles trouxeram uma mulher adúltera. E aí eles conversaram o homem. Cadê o homem da história? Eles já erraram nesse sentido. Eles fizeram acepção de pessoas. Eles já conversaram o homem. Eles falaram: não, rapaz, você é homem. A gente entende. Não é assim que o mundo trata? Você é homem. Homem é o galo. A mulher é galinha. Homem é assim mesmo. Homem é assim mesmo. Você entende? Já erraram aí, sim ou não? Sim. Se eles quisessem ser imparciais, eles teriam que ter trazido o homem também. De verdade. De verdade. Então, veja. O que Jesus fez com essa mulher foi o seguinte: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Vamos ver. E Jesus começa a escrever no chão. Dizem os comentaristas que Jesus começou a escrever o pecado do pessoal que estava em volta. Você aí de branco.
Você saiu com a mulher do teu vizinho lá, estava escrevendo no chão, e o cara está lendo. Entendeu? Esse é um comentário, isso não está na Bíblia. Mas eu acredito nisso, você acredita? Você aí, e põe o nome do cara. Marcos, você roubou ontem, eu sei que você roubou. E os caras estão lendo. Aí depois que ele escreveu tudo ali, a carta, no chão, na areia, agora eu pergunto para vocês o seguinte. Vocês, quem não tiver pecado aí dessa turma, pode tacar pedra na mulher, seja o primeiro a atacar a pedra. E o texto diz que começou a sair um por um, porque eles começaram a ter convicção de pecado. Entendeu? Aí Jesus se volta para a mulher e fala assim: e aí, mulher, cadê os teus acusadores? Não te condenaram? Ela falou: não, Senhor, ninguém me condenou. O que Jesus falou em seguida? Vocês conhecem o texto bíblico? Nem eu te condeno. Vai, não peques mais. Jesus era Deus encarnado. Essa lei é a lei de Deus. Certo ou não? Olha o raciocínio, lógico. Essa lei é a lei de Deus. Jesus é Deus encarnado. Essa lei condena, estava condenando. A lei, mesmo Deus, condenando a adúltera. Jesus fala para a mulher: você não está condenada. Vai que eu te libero. Jesus, das duas uma. Ou ele estava quebrando a lei de Deus, ou ele tinha algo superior a isso aí. A resposta é: Jesus realmente tinha algo superior à lei de Deus. É isso que eu estou ensinando desde o princípio, aqui nessa lição. A graça de Deus em Cristo é muitas vezes superior a toda a lei de Moisés. Porque se não fosse, Jesus pecaria contra Deus liberando aquela mulher. Se Jesus não fosse superior à lei por causa do seu sacrifício, o que ele teria que fazer com a mulher ali? Ele poderia ter misericórdia dela, mas ele não poderia quebrar a lei. Falou: ok, filha, infelizmente eu sei o seu problema, eu sinto por você, mas a lei diz que você tem que ser condenado. Manda a pedra nela aí, então. Não é isso que Jesus tinha que fazer? Se ele fosse coerente com a lei? Mas ele não fez isso. Sabe por que ele não fez isso? Porque a graça de Deus é superior à lei de Deus. Já que vocês estão aqui ouvindo isso, eu quero que você repita essa frase comigo. A graça de Deus, é superior à lei de Deus. Glória a Deus. Porque se você não entender isso, até hoje o povo vai te condenar com a lei de Deus. Igrejas condenam com a lei de Deus porque não usa a graça. Né? Condena você. Tem coisas na Bíblia que nem está na Bíblia e o povo condena. Imagina o que está na Bíblia. Um cara aparece na igreja com um brinquinho. Pronto. Não está na Bíblia. Está escrito na Bíblia: não usarás brinco. Não está escrito na Bíblia. Os caras começam a criar leis para condenar pessoas. O irmão tem a tatuagem no braço direito, então não pode fazer parte do conselho ministerial, porque a tatuagem vai impedir Jesus de entrar no seu coração. Vai impedir você de ser um santo. Onde é que está escrito isso? Eu pergunto para vocês já leram alguma coisa parecida? Eles tentam achar pelo em ovo na Bíblia e tentam condenar todo mundo através da lei de Deus. E Jesus não condenou ninguém. Jesus libertou as pessoas, porque ele disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando Jesus diz que ele é a verdade, ele é uma verdade superior à verdade da lei, ele é superior à verdade da ciência. Opa! Vou desafiar agora no final vocês. Onde é que Jesus mostrou que ele era superior à verdade da ciência? Quando ele levou sobre ele todas as nossas enfermidades, né? Muito bem. A ciência diz assim: não tem cura essa doença. Lepra, por exemplo. Não é isso que a ciência dizia isso? Sim. Não tem cura. Aí o leproso chegou para Jesus e falou assim: Senhor, se o Senhor pode, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Ele falou.
Essa pergunta do leproso foi interessante para você que sempre pensa assim: Deus tem todo o poder, mas será que Ele quer? Deus tem todo o poder de me ajudar, mas será que Ele quer? As pessoas, enquanto tiver essas dúvidas, não tem condições de ter a fé legítima em Deus. Porque o leproso tinha essa mesma dúvida que vocês têm. Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me fazer limpo. E Jesus falou assim: eu quero. Não é legal? Ele não teve problema nenhum de dizer: eu quero que você fique limpo. Aí Jesus faz uma coisa inusitada para ela. Porque os leprosos não podiam ser tocados. Sim. Os leprosos tinham que estar num lugar muito distante, porque eles não eram permitidos chegar perto da sociedade. Eles eram excomungados da sociedade pela lei de Moisés. Aí Jesus quebra duas leis do Antigo Testamento. A primeira é que ele toca um leproso. Porque segundo a lei, se você tocasse num leproso, você ficaria impuro cerimonialmente. Aí Jesus, ao invés de ficar impuro, ele torna o impuro puro pelo toque dele. Jesus contraria toda a ciência e contraria toda a legalidade da lei. Eu adoro Jesus por causa disso, porque ele contraria tudo o que os homens pensam que é verdade. Amém? Amém. Se você pegou essa lição, isso aqui é o começo de tudo, para a gente entender que viver pela graça de Deus é nunca mais viver pela lei. Você não vive pela lei, você vive pela graça de Deus, que é uma verdade superior à lei de Moisés. Né? É o versículo mais conhecido da lei. Vamos ler juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse texto é tão conhecido que os crentes às vezes não sabem nem o sentido desse negócio. Porque o que esse homem está falando aí, cara, é algo extremamente importante. Ele está falando assim: Deus amou o mundo de tal maneira. Sabe quem é esse mundo? Ele está colocando aí, que eu até grifei em azul. Quem é o mundo? Aí os teólogos começam a inventar um monte de teoria. Os teólogos calvinistas dizem assim: este mundo aqui não significa todo mundo, significa os eleitos. Então os caras começam a criar categorias para explicar a Bíblia. Isso são os calvinistas. Esse mundo aí são os eleitos de Deus. Sabe por quê? Porque Deus não morreu por todos. Jesus não morreu por todo mundo. Jesus morreu pelos eleitos, por um grupinho pequeno. Né? Aí chegam os arminianos. Falam assim: não, Jesus morreu por todo mundo. O mundo inteiro. O que a Bíblia está falando aqui? Que Jesus morreu por quem? Pelo mundo. Quem é o mundo? O mundo é o mundo. Todo mundo. Não precisa teologia, não precisa exegese, hermenêutica. Jesus morreu por todos os pecadores da terra. Quantos creem nisso? Então preste atenção. Aí o cara chega para mim e fala assim: pastor, mas vem cá, e o estuprador? Pelo amor de Deus, o estuprador faz parte do mundo. No meu modo de entender, faz parte do mundo. Mas e aquele assassino horroroso que faz uma chacina? Também faz parte do mundo. Mas e o homossexual? Ok? Agora eu vou chamar a tua atenção, porque a religião é a coisa pior do planeta. É a religião. A religião começa a tirar a graça de Deus do universo e colocar só a condenação. Sabe o que esse texto está falando para todos nós, irmãos? Ele está falando assim: ao invés de você ler aquela palavra mundo, coloca o nome do pecador lá, você vai entender Jesus. Porque Deus amou a prostituta, por exemplo, de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que a prostituta que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Troca esse nome de imundo e coloca tudo que é pecado ali, você vai entender a graça de Deus. Tem gente que não aceita que um pecador sujo mesmo, aquele pecadorzão, porque o pessoal começa a classificar, né? Classificar pecados. Ah, esse pecadinho aqui é perdoável. Tem pecadão. Esse pecado é perdoável. Aleluia. Jesus perdoa. Espera aí. Jesus perdoa e santifica o pior pecado do universo, porque ele já morreu por isso. Eu quero que você dê um amém aí. Amém. Pior pecador, cara. Eu falo pro pessoal, ó, Jesus pode salvar esses caras aqui. Esses caras que estão matando o pessoal lá com a faca lá no Afeganistão. Sabe quem é o pessoal do Estado Islâmico? Pô, todo mundo quer que esse cara vai torrar no inferno. Pô, esse cara merece o inferno. Todo mundo pensa assim. Mas Jesus morreu por ele também. Você sabia? Muita gente, eu falei domingo isso, repito. Os evangélicos eles têm uma maneira classificativa de pregar o evangelho. Eu vou pregar um evangelho para quem eu tenho interesse, porque esse cara vai morar no céu comigo. Mas aquele ali eu vou evitar de pregar, porque eu acho que ele merece ser torrado, né? No inferno. Jesus não pensa assim. Jesus se deu por todos os pecadores, quer você goste ou não goste. Jesus se deu a si mesmo pelo Hitler. Isso significa que o Hitler foi salvo? Não, não é isso que eu estou pregando. Não significa isso. As pessoas são salvas pela graça, mas por meio da fé. Certo? Não significa que todo mundo por quem Jesus morreu será salvo. Significa que aqueles por quem Jesus morreu e tiverem fé, esses serão salvos. Amém ou não? Então, queridos, a lei da graça é uma lei infinitamente superior a toda a lei da condenação que Moisés trouxe.